A gente gagueja um pouquinho, mas fica natural, né, velho? Tô com o quê? Camisa da 8ª Igreja, irmão. Do jeito? Fala pessoal, estamos aqui com mais um Papo Reto, onde temos respostas objetivas e francas sobre alguns assuntos muito interessantes. E o papo hoje é o que significa ser homem. A gente tem um estereótipo, às vezes nada bíblico, né? Temos a ideia, tem algumas coisas que é verdade, mas vamos lá, homem tem que ser forte, no mínimo o suficiente para poder proteger a sua mulher, certo? E a sua família. O homem tem que ter barba, é um estereótipo. O homem ele tem que ser culto. O que o homem precisa ser? O homem precisa ser pegador? No mundão tem essa ideia de que o homem tem que ser mulherengo para ser homem de verdade. Mas o que a Bíblia fala sobre homem? O homem pode ser vaidoso? Ou o homem não deve ser vaidoso? O homem usa uniforme? Olha o uniforme da 8ª Igreja aqui. O homem usa uniforme. Tem nada disso. Existem várias coisas que necessariamente não definem um homem, mas existem alguns elementos que não pode faltar na identidade masculina. E eu quero falar de algumas delas, não dá para falar de muitos, o tempo aqui é curto, mas algumas que são principais. Primeira coisa que eu queria dizer para você, o homem foi criado à imagem de Deus para ser o seu representante. Isso está em Gênesis capítulo 1, no verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dá a ele domínio sobre os animais, sobre toda a terra, sobre tudo que se rasteja e assim por diante. O homem foi criado à imagem de Deus e ele tinha uma responsabilidade. Ele tinha que cuidar do jardim e tinha que proteger o jardim. Duas funções muito interessantes. Então, homem, você é imagem de Deus, você o representa. E a mulher? Também, de certa maneira, mas o homem foi criado primeiro à imagem e semelhança de Deus, e as escrituras dizem, papo para uma outra hora, que a mulher foi feita à imagem do homem, e em última instância revela a Deus, certo? Mas ao homem, ele é o representante de Deus. Segundo, ao homem foi confiada autoridade e responsabilidade, liderança. Não dá para aprofundar nisso aqui. Algumas mulheres podem ser líderes, ok, mas a liderança Deus confiou a homens. Numa casa, o homem precisa ser o líder dessa casa. Às vezes, nessa boa liderança, significa até delegar algumas coisas para a esposa, onde ela se demonstra ter muito mais habilidades. Mas ao homem tem a responsabilidade de liderança. Liderança na igreja, liderança no trabalho, liderança na nação, liderança de uma tribo. A gente vê isso em várias culturas, vemos isso no Antigo Testamento, vemos isso na Bíblia, vemos isso no aspecto da formação da igreja. Então o homem, ele tem sim uma responsabilidade de liderar. E todo homem vai liderar. Nem que seja a sua própria casa, certo? Nem que seja no seu trabalho. Em algum momento da vida, teremos essa função de liderarmos. Terceiro, o homem é responsável pela provisão, proteção e segurança da sua casa. Aí nós temos alguns textos. Efésios 5, por exemplo, verso 23, vai dizer assim, porque o marido é o cabeça da esposa, que se refere à questão da liderança, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E mais à frente, verso 25, maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Olha a responsabilidade. Temos que estar prontos a darmos a nossa vida em favor da nossa família, em favor da nossa esposa. E mais, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavar de águas por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Então o homem ele tem essa responsabilidade de guardar, de proteger, de prover para sua família. Muitos homens não querem assumir essa responsabilidade, a responsabilidade do trabalho. Se nós formos para Gênesis de novo, quando o homem ele recebe a punição por causa do pecado, está escrito, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Olha só, o trabalho é uma bênção, mas o trabalho traz desgaste, o trabalho traz dor, o trabalho exige de nós dedicação. Então o homem ele precisa ser o provedor da sua casa. A mulher trabalha também? Ok, mas a responsabilidade de prover nessa casa é do homem. A proteção é do homem. O homem foi feito com uma estrutura muscular, uma estrutura do corpo muito mais forte do que uma mulher. Via de regra, tem mulheres que são diferentes, tem homens que são diferentes. Mas o
homem tem esse fator de proteção. E o homem é aquele que provê segurança para sua casa. E quero finalizar dizendo que o homem deve ser um abençoador. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, está escrito: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, homens são chamados para abençoar. Seja homem, busque na palavra o que você precisa ser. Sobretudo, seja um homem de Deus. Grande abraço. Ficou bom? A gente grava de novo.